despertar da consciência. Será que você está despertando? Tudo bem, ser de luz? Se você não me conhece, eu estou a Luiziane, gosto de ser chamada de Luizy, e sim, estou despertando faz 3 anos e toda semana irei gravar vídeos agora a partir de terças, quintas e sábados. E no vídeo de hoje nós vamos falar o que é despertar da consciência, quais são os colaterais ali, será que você pode estar despertando e por que a importância tanto de falar sobre despertar, por que a vida muda quando você começa a despertar. Então esse vídeo ele é muito especial, já que eu vou gravar aí toda semana, a princípio 3 vezes na semana. Sim, o grande eu sou meu começou a me empurrar. Faz tempo que eu procrastino, só que agora chegou uma hora que eu sinto no meu coração que eu posso aí trazer experiências minhas e que pode ajudar alguém, ok? Então o que é despertar da consciência? Despertar da consciência é quando a sua consciência cósmica, o seu eu sou, começa a acordar. É como se você nascesse no corpo avatar. Dentro desse avatar você tem 2 consciências, a consciência ego, que é o seu avatar, e a consciência cósmica. Essa consciência cósmica é você de essência, é você como Deus criador que veio aí fractando para chegar nesse avatar e viver essa experiência humana. Mas esse avatar, ele tem uma essência, ele é o criador, ele cria, ele é leve, ele tem uma essência original, então ele é um ser aí de muito amor, ele é um ser aí de cura, não sei, cada ser é um ser, né? E quando você começa a despertar a sua consciência, você começa a acordar. Acordar que você está em padrões, que você está numa matrix, você vai ouvir muito falar em matrix quando você começa a despertar, porque quando você começa a despertar, você começa a entender que você não é esse conjunto de crenças, de medos, de padrões que você vive. Você é uma essência única. Você é aquilo que você era criança. Meus avós falavam muito para mim. O meu segundo nome é Bruna. Bruna, você era uma criança muito amorosa. Todo mundo que lembra eu criança, lembra da criança amorosa. Só que o que impede dessa criança se tornar um adulto amoroso, um adulto autêntico, são as crenças, são os medos, são as feridas. Toda quinta-feira eu vou falar sobre feridas. Aliás, toda quinta-feira não. Aliás, viu como é muita coisa, mas assim, toda terça-feira, terça-feira eu vou falar junto com o despertar, eu vou falar de feridas também, tá? A princípio vai ser 3 dias, acredito que eu vou gravar um dia na semana ali, esporadicamente, quando eu sentir no meu coração que devo gravar um vídeo, tá? Mas essas feridas, inclusive eu tenho uma meditação da jornada da cura da criança, se sentir no teu coração, faça, tá gravado aqui no YouTube, tá? Então façam 21 dias, comece a se conectar com a sua criança, comece a acolher a sua criança, e quando você começa a acordar, isso é despertar, começa a elevar a sua consciência, você começa a sair de alguns padrões, e ali você começa a enxergar padrões. Então no início do despertar da consciência, você cai numa noite escura da alma. Eu vou falar, tem vários vídeos aqui, eu vou falar mais sobre a noite escura da alma. É quando você começa a acordar, mas está tudo caído, parece que tá tudo, nada mais faz sentido. Geralmente isso acontece quando nada mesmo faz sentido, porque quando tu não te reconhece mais, você é mais fácil de você enxergar de fora. Quando você tá naquele loop, achando que aquilo é normal, que você é a única que nunca foi casada, que você é a única que tem problema, né, que você tá errada, né, foi posto pra você que você vive errado, e você começa a se botar naquele loop e você cada vez mais errada para aquele grupo de pessoas, e quando você enxerga de longe e diz assim, nossa, eu não sou isso aqui, eu não sou isso aqui, eu não quero viver isso, eu não quero ser essa pessoa não, eu quero, eu sei que eu vim para ser algo a mais, eu sinto no meu coração, e como que eu vou fazer? E daí você começa a acordar, daí quando você começa a acordar, você começa a se deparar que o teu financeiro está tudo caído, relacionamento, a tua vida, e você
começa a entender de fato o que está acontecendo. E daí você começa a noite escura da alma. A noite escura da alma ela não é linear, cada um vai passar pela sua. Tem muitos processos dentro da noite escura da alma, tem muitas fases que você acha que você já entendeu tudo, que você já é divina, que você já está despertando. E no fundo não, você ainda está muito ligado às suas crenças, aos seus medos, você ainda está muito ligado ao ego. E o ego é a construção de tudo que você criou aqui como verdade. Isso é o ego. Então, quando você começa a despertar, você começa a acordar. E com isso você vai ver muitos padrões. Você vai ver que você é boazinha demais, mas não é porque você é boazinha, é porque você tem várias crenças de não merecimento e as pessoas elas aproveitam isso e você vai ter que aprender a dizer não, você vai ter que botar limites, impor limites, você vai ter que começar a escutar mais a tua intuição, você vai ter que começar a crer, ter uma fé dentro de você inabalável, algo que vai transcender algo dentro de você, que algo vai mudar, mesmo tu vendo tudo. Eu tive meses em 2022 que eu ficava assim, tentando dentro de mim trabalhar, eu tenho certeza que vai mudar, tenho certeza que vai mudar, mas às vezes vinha na minha cabeça, como que isso vai mudar? Eu tô numa bomba relógio, tá tudo desmoronando, né? E tudo desmoronando, né? E eu dizia, tenho certeza, não sei como, e eu orava, mas eu não orava mais para um Deus separado, eu orava para minha centelha, eu tentava silenciar minha mente, porque toda vez que eu silenciava minha mente, e até hoje, tá? Você vai começar a entender que você vai ter dons adormecidos, você vai começar a entender que você vai começar a ver horas iguais, você vai começar a silenciar sua mente e receber muita coisa, porque dentro de você tem uma consciência infinita, você tem várias versões de você mesmo. Quanto mais você desperta, mais você entende que existe a Louise, né? Existe a versão Louise fracassada, a versão Louise próspera, a versão Louise gorda, né? A versão Louise gorda, a versão Louise magra, a versão Louise casada, a versão Louise solteira, e todas essas versões elas coexistem, todas aqueles seres seus, aquelas outras vidas que foram ditas por vocês, elas estão todas coexistindo ao mesmo tempo. E quem vai acessar a Louise próspera, a Louise magra, a Louise gorda, vai ser você, com a sua mente. E você começa a entender que você é o criador. Louise, daí como que o universo ele trabalha? Ele vai te trazendo pessoas, ele vai alinhando pessoas, ele vai te mostrando. E dentro desse despertar da consciência, você vai começar a acordar, você vai começar a entender que nós estamos no pico de uma transição planetária, onde o planeta Terra está mudando de frequência, e com isso poucos, quem não mudar a frequência, quem não mudar aqueles padrões beta alto de sobrevivência e começar a viver num padrão mais leve, um padrão de ajudar o próximo, um padrão de coerência, não vai ficar mais aqui. E também tem os que vão despertar, vão conhecer, encontrar com a sua essência, encontrar com a sua alma e entender que vieram aqui ajudar e ficaram trancados, ou alguns nem ficaram trancados, alguns vieram ajudar há pouco tempo, né? Então tem todo esse processo, e quando você começa a despertar, você começa a ver muita coisa, você entra nos loop muito louco, você começa a ver sobre criança índico, criança cristal, chama gêmea, é muita coisa. Então, se pudesse dar um conselho, pega um mentor, aquilo que mais tu identifica, aquela pessoa que mais tu te identifica, e pede e começa a se conectar com esse mentor, porque é muita coisa, você enlouquece. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, vai na manhã, pede pro seu anjo de guarda, sua centelha divina te mostrar. Então, te mostrar os vídeos que você precisa ouvir, te mostrar as coisas que você precisa ouvir, porque você começa a ver muita coisa e confunde, porque você ainda não está preparada para acessar aquilo. E eu mesmo não estava, e agora que eu estou um pouco mais preparada
preparada, eu acessando, eu consigo ter uma compreensão diferente. E assim, dentro de você, você vai entendendo que cada vez mais o que é certo, o que é errado para você naquele momento. Então comece a seguir a sua intuição. O despertar da consciência vem com a noite escura da alma, vem com colaterais como ver horas iguais, zumbido no ouvido, labirintite, muito cansaço, a vida desmoronando, você começar a enxergar padrões, então você começa a entender que você é responsável e você começa a entender o mais incrível do despertar é quando você começa, que é difícil você chegar, eu pelo menos rasamente eu já cheguei no início, mas de fato vibracional, de fato de verdade, somente há uns meses eu consegui enxergar que realmente eu sou Deus Criador, que realmente eu vim aqui criar, que eu sou um ser experienciando uma vida terrena. Estou como um avatar. Faz sentido? Deixe nos comentários, Luiz, faz sentido, eu estou começando a despertar. E o despertar é isso, nós estamos numa transição planetária, onde você é um ser, né? Um ser não humano, onde você está vivendo uma experiência humana. Tem diversas raças aqui nesse planeta Terra, tem diversas energias, tá? E nós estamos, de uma certa forma, presos a um sistema onde te prende a ter e não ser. E quando você começa a despertar, você vai começar a entender que a prioridade para você ser, né, é ser. Então você vai ter que ser mais autêntica, você vai ter que aprender a ser, né, você vai ter que aprender a ser mais leve, você vai ter que, você começa a despertar, você começa a ver que alguns alimentos fazem mal para você, alguns lugares fazem mal para você, então você simplesmente para de fazer tudo que você fazia antes. Então hoje eu não sigo mais os padrões, hoje faz 2 anos que eu não saio, né, com ninguém, faz 2 anos que eu não, aliás, dentro desses 2 anos eu conheci uma pessoa, né, conversei por um tempo com uma pessoa, mas assim, ter convivência, ter um relacionamento, ou até sair algumas vezes, como antes eu me permitia, não mais. Então faz 2 anos praticamente eu não tenho contato, né? Tive brevemente ali algumas semanas, mas não conta dentro do contexto todo, né? Então eu estou aí 2 anos praticamente solteira mesmo, vivendo a solitude, me conhecendo. Eu também parei de beber, parei de festas, então eu posso hoje minha festa que eu quiser, mas eu não vou, porque eu sinto as energias, eu passo mal, teve uma fase aí que eu precisava fugir, então eu acabava usando muito a bebida. Hoje eu não bebo há mais de 2 anos, praticamente. Eu acho que dentro desses 2 anos e meio, eu acho que eu provei 2 vezes, assim, faz uns 2 anos que eu não bebo nada. Também você começa a entender como silenciar sua mente, como se conectar, como limpar os seus chakras, e tudo isso você começa a entender quando você começa a despertar. E quanto mais você faz essas técnicas, quanto mais você 13, acabei de ver, vejo muito horas iguais, 13 é o número da gravação, tá? E quanto mais eu me conecto comigo, mais intuições, mais você começa a entender que você tem dons, que você quanto mais você se cura, mais leve, mais fluida, você começa também, que nem diz meu terapeuta, ele falou, Luiz, não tem mais como desver o que a gente vê. O despertar da consciência é isso, você começa a acordar e você começa a ver coisas que não tem como dizer que tu não viu. Não tem como você dizer que você não sentiu que existe um vácuo quântico, que existe outras dimensões, porque diversas vezes eu fiquei ali entre algumas dimensões. Eu tinha muita dificuldade de enxergar, eu sinto, mas eu não consigo enxergar, então ainda tenho dificuldade de soltar 100%, porque eu tinha muito medo desde criança, né? Por ser esse meu lado muito espiritual, então eu fui me travando e agora me curando, eu estou passando pelo processo. Então várias vezes quando eu começo a sentir que eu tô saindo do corpo, eu começo a tentar, não, ter que ir, daí já criou consciência, ego e já bloqueou.
mas várias vezes eu já senti, inclusive, com a Kundalini, a sentir, rodear, tipo assim, agora vou. E daí começa, será que eu vou? E daí quando eu me prendo, né? Mas eu acredito que cada vez mais eu tô me permitindo a viver essas experiências e você vai entendendo que você é um ser espiritual vivenciando uma vida terrena. Então, se você tá despertando, o despertar da consciência é isso, o despertar da consciência é aquele momento que você acorda. E quando você passa pela noite escura da alma, ela é diferente a noite escura da alma é diferente da depressão. É quando é algo profundo, é algo do teu espírito, é algo da tua alma, é algo que te liga a querer ser melhor, a querer de uma certa forma seguir um propósito. Então ele é muito diferente, ele é um pouco diferente. Eu não tive depressão, mas de tudo que eu já li e convivi com pessoas, a noite escura da alma ela é diferente. A noite escura da alma ela não é uma patologia, ela é um momento, ela é uma fase onde o teu ego te prende, né, a não querer viver esse despertar. Então eu senti no meu coração em trazer esse vídeo para você que está começando a despertar a consciência. O despertar da consciência é acordar de um sono profundo. Você veio há alguns milhares de anos, muitos seres que estão aqui estão há bilhares de anos aqui, ou muito tempo aqui, e vieram viver, são seres de muitos anos, né, de bilhares de anos, estão ali alguns anos, alguns até milhares de anos, tá? Mas tem alguns que estão há alguns anos aí vivenciando uma vida terrena. Então não é o nosso planeta, não é o único planeta escola, não é o único planeta que você vem aprender. Quando a gente vem para 3D, a gente vem consciente, a não ser Jesus Cristo, né, o nosso mestre, que vem um pouco mais consciente, mas se tu for estudar, agora eu me deparando com alguns ensinamentos de Jesus Cristo, eu vou começando a compreender que Jesus Cristo foi para várias escolas assênias, várias escolas onde falavam sobre despertar, fazer com que ele se conectasse. Jesus Cristo, quando dizia eu vou lá orar, ele ia meditar, então ele se conectava com o ser divino que ele é. Então ele não nasceu só, nasceu divino, já transformando água em ouro. Ele foi acreditando que ele tinha esse potencial, ele foi acreditando no poder dele. E quando você começa a despertar, você também começa a entender que você tem poder. E é muito incrível, coisas incríveis eu já fiz. Eu já consegui interromper soluço de horas. Eu já consegui manifestar muitas coisas, eu já consegui mudar muitas coisas, assim, em segundos, em horas, e é muito incrível, né? E é sobre isso, eu senti no meu coração em compartilhar com você sobre o despertar da consciência. Conte pra Luísa se você tá passando pelo despertar da consciência. E o despertar da consciência, ele é desafiador, sim, ele dá medo, sim, mas é a melhor coisa. Desperte para a sua melhor versão. E quando você desperta, você entende que você é um Deus. E quando você entende que você é Deus, você só cria, tá bom? Namastê, até a próxima.